Fala aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos lá para uma questão de português que caiu no Colégio Militar de Curitiba. Uma não, 9 questões, todas em cima desse texto aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro, no dia da prova, você vai ter que ler esse texto pelo menos 2 vezes, tá legal? E se não ficar muito claro ainda, leia uma terceira para tirar todas as dúvidas, tá joia? Então vamos lá. O título do texto é Xixi na calça. Aos 9 anos, eu tinha uma professora muito brava, não sem motivo. Boa parte dos alunos pedia para ir ao banheiro somente para fugir. Eu era dos mais quietinhos. Certo dia, me deu uma vontade tremenda de fazer xixi. Ergui o braço. Era o terceiro querendo sair. Ouvi um sonoro não. Foi um desespero. Tentava segurar a vontade. O final do período se aproximava. Torcia as pernas e me remexia. Os minutos pareciam mais lentos. De repente aconteceu. Senti um calorzinho nas pernas e uma bruta sensação de alívio. Relaxei. Minhas calças, minhas meias molhadas. Ainda tive esperança. Minha carteira era ao lado da parede. Talvez ninguém notasse a enorme poça embaixo dos meus pés. Tocou o sinal. Peguei a mochila, meias pingando, uma enorme roda úmida no bumbum. A infância é cruel. Saí da classe com a molecada gritando atrás. Ele fez xixi na calça, ele fez xixi na calça. Corri ainda mais depressa. Nunca mais queria voltar às aulas. Minha mãe tinha um pequeno bazar. Morávamos nos fundos. Entrei pela loja. Ela estava sozinha no balcão. Lamentei-me angustiado. Fiz xixi na calça. É brincadeira? Espantou-se. Mostrei, preparei-me para a bronca. Minha sensação era de culpa, pavor. Mas mamãe ficou calma. Então, depressa, toma um banho. Põe uma roupa limpa. Deu uma fugidinha da loja, botou a calça de molho, serviu o almoço. De tanta angústia eu quase chorava. Nunca mais eu vou para a escola. Vou parar de estudar. Ela brincou com meus cabelos. Aos poucos me acalmou, porque eu estava muito nervoso. Transformou o drama em brincadeira. De noite, quando papai chegou, voltou o assunto, até consegui dar risada. Estava certa, ninguém continuou me infernizando. Não fui o primeiro nem o último a fazer xixi em plena aula. Agora, depois de tanto tempo, lembro das vezes que desabafava com ela. Também era ótimo dividir os grandes momentos. Às vezes, quando acontece uma coisa importante, meu primeiro impulso é lhe telefonar. Em seguida, meu coração se aperta. Lembro que não está mais do outro lado. Como posso esquecer, até por um instante? Descobri o motivo. Podia contar com mamãe, como os filhos nunca deixam de contar. Ela ficaria do meu lado, como no dia em que fiz xixi na calça. Não é a memória que me trai, mas saudade. Seu amor deixou uma lacuna que nunca vou preencher. Seja algo bom ou ruim, sempre terei vontade de compartilhar com ela. Esse é o texto. Ficou alguma dúvida? Volta lá, lê de novo até entender na sua totalidade. Vamos lá. Primeira questão. Na oração, ela ficaria do meu lado, o pronome pessoal do caso reto destacado substitui no parágrafo qual palavra? Ó, pessoal, né, pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ou ela também, né? Nós, vós e eles. Né? Aqui temos os 3 do singular e aqui os 3 do plural. Beleza? Para que serve o pronome? O pronome serve para retomar um nome, para não ficar repetitivo. Então a gente usa um pronome para não ficar repetindo uns nomes. Então, na nossa frase aqui, ó, ela ficaria do meu lado. Esse pronome ela se refere a quem? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Podia contar com mamãe. Como os filhos nunca deixam de contar. Ela ficaria do meu lado. Mamãe ficaria do meu lado. Porém, para não escrever de novo mamãe, a gente coloca ela. Mas o ela está com certeza indicando mamãe.
Se refere à mamãe, não à diretora, monitora, coordenadora, nem professora, beleza? Essa questão aqui é uma questão muito interessante, tem muito conceito aqui, ó. Então, no último parágrafo, as palavras bom e ruim são usadas como? Aqui, ó. Seja algo bom ou ruim, sempre terei vontade de compartilhar com ela. Seja uma coisa boa, uma coisa ruim, ele sempre tem vontade de ligar, de compartilhar com a mãe, né? Então, as palavras bom e ruim são usadas como parônimas. O que são parônimas? Ó, parônimas são palavras que se escrevem de maneira parecida, porém têm significados diferentes. Exemplo: cavaleiro e cavalheiro. Beleza? Cavaleiro que anda de cavalo. Cavalheiro é um homem gentil, né? O feminino o masculino de dama. Fluvial e pluvial. Opa. E pluvial. Certo? Fluvial e pluvial. Fluvial se refere a rio. Pluvial se refere à chuva. Certo? Então, são parônimas. Primeiro que não são nem escritos parecidos, então com certeza não são parônimas. São sinônimas. Palavras que são sinônimas. O que é? Sinônimas são aquelas palavras que têm o mesmo significado. Exemplos: lição e aprendizado. Bonito e lindo, né? São sinônimos, são palavras que se escrevem de maneira totalmente distintas, mas têm um significado igual, querem dizer a mesma coisa, percebe? Agora vamos dar uma olhada aqui, ó, nessas duas aqui, pessoal. Homônimas e homófonas. A gente já sabe que não é a A nem a B, né? Não são sinônimas também. Bom e ruim está longe de ser sinônimos. Agora aqui, ó, muita atenção aqui, ó. Tá? Isso daqui é um assunto que tem lá no curso, lá completinho, né? E várias questões são abordadas, isso daqui, ó. Então aqui, ó, homônimas, né? Dentro das homônimas, a gente tem as homófonas, as homógrafas e por aí vai. Então vamos falar um pouco das homônimas. As homônimas são palavras que são pronunciadas da mesma maneira, porém têm sentidos diferentes. Exemplo: morro e morro. Essa seria uma homônima perfeita, pois a gente tem a pronúncia igual e a grafia igual também. Por exemplo, eu subi o morro. Morro aqui, ó, no sentido de monte. Ou eu morro de medo. Morrer de medo. É do verbo morrer. Percebe? Então, ó, eu subi o morro. Morro no sentido de monte. Eu morro de medo. Então, isso daqui são palavras homônimas. Já homófonas são aquelas que elas são pronunciadas, as homófonas são aquelas que têm a mesma fonética, tem o F aqui de fonética. Exemplos, mas são diferentes no significado, né? Acento e acento. A gente lê igual, só que escreve diferente. Ó, acento é o acento, né? Tem o circunflexo, grave. Acento é onde a gente senta. Por exemplo, você pode ter assim, ó, aço e aço. Aço, que é a liga metálica, e aço do verbo assar. A gente pode ter, por exemplo, cela e cela. Né? Cela, um cubículo da prisão, por exemplo, e cela de cavalo, que você usa para selar o cavalo. Né? Só fazer um outro parênteses aqui, ó. Então, ó, a gente sabe que também não são essas duas aqui, ó, porque não tem nada a ver. Existem as homógrafas, que são escritos diferentes também, tá? Tem a mesma grafia, beleza? Mas bom e ruim são o que, então? Antônimas. Antônimas são aquelas palavras que têm
sentidos opostos, sentidos contrários. Bom, ruim, ó, bom é o contrário de ruim. Bem como, ó, bom, ruim. A gente pode ter também bem e mal. A gente pode ter bonito, feio. Fácil, difícil e assim por diante, beleza? Essa questão aí tem bastante informação. Vamos adiante. A expressão ela brincou com meus cabelos indica que a mãe provavelmente está lá no texto. Ela brincou com meus cabelos. Indica que a mãe zombou do filho. Poxa, era uma mãe tão carinhosa ali, não, né? Puxou os cabelos do filho também, não. Cortou o cabelo do filho, não. Castigou severamente o filho. Claro que não. Brincou com meus cabelos quer dizer assim, ó. Fez um carinho na cabeça do filho. Mexeu. O filho estava lá, chegou da escola, todo nervoso. Ela foi lá e brincou com o cabelo dele, tá? 4. A ideia predominante que se pode atribuir ao personagem principal ao término do texto é a de um homem que perdeu o contato com a sua mãe. Sim, ele perdeu um contato, né? Mas um homem que sente saudades da mãe, um homem que sente saudades da escola, ele não fala de saudade da escola. Um homem que odiava a escola, ele não odiava a escola. Ele teve esse dia ruim aí, né? Que não queria mais voltar, mas depois ele acabou voltando. Menino amedrontado, pois sofria bullying? Não, ele não sofria, não fala de bullying. Nesse dia em especial, a molecada ficou falando, fez xixi na calça, fez xixi na calça, mas foi um dia, né? Então percebe que o que ele quer? O personagem principal, né? O que é o predominante, a ideia? Se você reler lá, você vai ter que perceber que a predominância é a saudade. Ele tem muita saudade, né? Sente saudade da mãe. O motivo de a mãe do personagem não estar mais do outro lado é porque ele fala lá, ó, que ele, às vezes, já passou muito tempo, daí, às vezes, quando acontece uma coisa importante, meu primeiro impulso é ele telefonar, né? Só que daí ele lembra que ela não está mais do outro lado, não está mais do outro lado do telefone, ela não vai conseguir atender. Por quê? Né? Qual que é o motivo dela não estar mais do outro lado? Não ter celular ou telefone em casa? Não querer mais contato com o filho, nossa, mas ela gostava tanto dele, ter viajado para outro país, não tem como a gente tirar esse tipo de informação do texto. A mãe do personagem ter falecido, isso daqui você pode subentender, né? Não está escrito de maneira explícita isso, mas você tem que subentender, de acordo com a dinâmica do texto, que sim, a mãe do personagem faleceu, tá? E a outra ali, o filho não confiar tanto nela como antes. Nada a ver. Só vai marcar um absurdo desse quem não leu o texto, né? Nos trechos, fiz xixi na calça. É brincadeira? O sinal em destaque, o travessão, né? É utilizado para indicar o quê? Um travessão vai indicar o quê? Né? Um discurso em primeira pessoa, um discurso direto, que a pessoa mesmo está falando. Então, ó, a fala de uma única personagem. Vamos voltar lá, ó. Aqui, ó. Ele chegou com a mãe, chegou angustiado, daí falou: fiz xixi na calça. É brincadeira? Espantou-se. Quem falou fiz xixi na calça? O menino. E quem falou é brincadeira? A mãe. Então vamos lá. Ó. O que significa esse diálogo aí? Ó? A fala de uma única personagem? Não. Mudança de ideia do personagem? Não. Fala do amigo do personagem? Não tem amigo do personagem. Paciência do protagonista ou a mudança de humor. Aqui era para ser humor, tá? De humor, mas também não tem nada a ver. Do interlocutor nos diálogos? Não, indica a fala do protagonista e de sua mãe. Certo? 7. Aos poucos me acalmou, porque eu estava muito nervoso. Considerando as diferentes grafias da palavra porquê, assinale a alternativa que o emprego está de acordo com a norma formal, que está certo. Vamos começar de trás para frente isso daqui, ó. Foi explicado o porquê você faltou. Epa, sempre que for o porquê, no sentido que a gente pode colocar, foi explicado o motivo que você faltou, esse porquê é junto, porém com acento circunflexo ali no E, beleza? Você está rindo por quê?
Ó, este porquê no final da frase, ele tem que ser porquê separado com acento, beleza? Porquê para iniciar a pergunta tem que ser separado. Não sei por quê. Porquê. Opa, peraí. Aqui, ó, no final da frase, nós teríamos aqui um porquê. Separado e com acento. E aqui, sou feliz porque está explicando, está respondendo junto e sem acento. Perfeito. Letra A, nossa resposta, tá joia? O porquê tem que ficar ligado aí, né? As 4 maneiras que a gente tem. Ele pode ser junto, com ou sem acento, e separado com ou sem acento. De acordo aí com as classificações, então a gente vai sempre começar a pergunta com um porquê sem acento e separado. Quando for pergunta, no final da pergunta, a gente vai ter separado e com acento, né? Quando a gente for responder junto sem acento, e quando for a gente puder trocar por o motivo, é o porquê junto e com acento, beleza? Então, no trecho, estava certa. Ninguém continuou me infernizando. A palavra destacada no contexto equivale a. Então, infernizando equivale a. Preconizando, professor, eu não sei o que é preconizando. Pare o vídeo e vá recorrer ao dicionário, seja ele físico ou digital. Você tem que saber esse conhecimento aqui, ó. Preconizando vai enriquecer o teu vocabulário. Apaziguando, também não sei o que é, professor. Lamentando, eu não sei nenhuma. Ó, vamos lá, vamos com calma. Ninguém continuou me infernizando. Ninguém continuou me perturbando, me enchendo o saco. O que aconteceu? O menino fez xixi nas calças. Todo mundo ficou tirando onda com ele. Só que ele achou que isso daí ia durar para sempre. Não, depois o pessoal esqueceu. Ninguém continuou infernizando ele nos outros dias, ninguém continuou perturbando. Mas aqui, ó, se você quiser, porque essa questão já caiu, não vai cair mais. O que pode cair? Questões de conhecimento aqui, ó, você tem que saber o que significa as palavras, enriquecer o seu vocabulário, isso daí sempre tem questão desse tipo daí, beleza? Tem que saber aí esses verbos aí, legal? 9. Mostrei, preparei-me para a bronca. Minha sensação era de culpa, pavor. Mas mamãe ficou calma. Ficou calma. Qual das alternativas mantém o mesmo sentido do fragmento sublinhado? Ora, veja bem, que aqui você tem que entender o seguinte, ó. Mostrei, preparei-me para a bronca. Minha sensação era de culpa, pavor, deixa eu ver aqui, ó. Opa. Esse mas aqui dá uma ideia de adversidade, porque ele esperava uma coisa e aconteceu outra. Ele esperava a bronca, mas a mamãe ficou calma. Então, qual das alternativas tem o mesmo sentido? Ó, mostrei-me, preparei-me para a bronca. Minha sensação era de culpa e pavor. Portanto, mamãe ficou calma? Não. Portanto, dá uma ideia de conformidade. Não, né? Porém, troca o que o porém pelo mas. Porém, mamãe ficou calma. Mas mamãe ficou calma. Todavia, mamãe ficou calma. Entretanto, mamãe ficou calma. São o quê? Sinônimos essas palavras, né? Visto que dá uma ideia de conformidade, quando mamãe ficou calma, contanto também, nenhuma dessas dá a ideia de adversidade, tá bom? Adversidade é, você está esperando uma coisa, acontece outra. Por exemplo, assim, ó, estudei muito, mas não passei. Ora, quem estuda muito, você pressupõe que vai passar, né? Mas não passei. Porém, não passei. Entretanto, não passei. Todavia, não passei. Mas você, eu sei que vai o quê? Passar, porque vai estudar muito, muito, muito e vai passar. Beleza, pessoal? Aí 9 questões aí seguidas aí, um texto longo, né? Muitas questões de interpretação
e duas questões em especial aí que pega mais na parte da nossa gramática, tá joia?